Olá, pessoal, boas-vindas. Estamos aqui para mais um encontro. Dessa vez, nós vamos ter um assunto especial. A gente vem conversando sobre as concepções de família, sobre as ferramentas para avaliar o sistema familiar. E hoje, antes de falar em como que você vai poder considerar e valorizar ainda mais as necessidades do familiar cuidador para atingir a autorrealização no seu trabalho, né, enquanto cuidador, profissional cuidador, mas sem deixar que a sobrecarga, a rotina hospitalar desanime você, né? Eu quero falar então por que eu decidi focar nesse público como importante e valorizando as necessidades deles, né, do familiar. Quando tive a experiência no Hospital Divina Providência, de Frederico Westphalen, foi com a psicóloga Juliane, minha xará, e o psiquiatra Barros, né, eu me deparei com um dos surtos da gripe suína na época. Foi quando houve, em média, uns 53 mil casos aqui no Brasil, né? E eu tive até que analisar as necessidades minhas, dos familiares, ali na fila de espera, que a gente atendia todo dia. A gente teve que escolher, então, com base nas necessidades. Por isso o encontro de hoje me fez lembrar dessa experiência, né? Também a experiência com profissionais de diferentes áreas foi o que fez eu escolher um mestrado multidisciplinar, um doutorado também pensando na avaliação, na importância da avaliação, e a atuação como concursada na área de saúde por um tempo, né? Então, essa conversa de hoje me fez lembrar de todas essas experiências. E principalmente depois que eu lecionei e coordenei curso, eu vi o quanto que o espaço acadêmico ele é um lugar onde eu aprendi muito, sou grata pela experiência, inclusive uma das disciplinas que eu sempre ministrava eram necessidades especiais. Então, esses parâmetros das necessidades sempre foi algo que eu contemplei muito, e também supervisionando estágios com demandas assim nos hospitais, em hospitais, né? Então, eu não vi outra saída enquanto possibilidade de incluir esse público-alvo também aqui na empresa que eu construí, que é o Envelhecer, inclusive aqui atrás. Vocês estão vendo que a gente está trabalhando agora com o programa Tem o Idoso em Casa. É um dos programas um dos espaços em que eu escolhi como forma de fortalecer os vínculos e promover envelhecimento positivo, né, em parceria com diferentes profissionais da área multi e a partir do que cada família precisa, né? Então, desde então, eu uni, né, o meu amor pela psicologia, a profissão que eu escolhi aos 14 anos, ainda quando eu estava no convento, no Notre Dame, e fiz da experiência em centrar nos cuidados do que uma família precisa para assistir melhor o seu paciente, o seu familiar que por vezes está doente, como algo que me realiza, né? Então, essa tem sido a minha missão até o momento. Melhorar com o conhecimento, não só a minha família, né? Mas também de quem procura espaços que possibilitem esse cuidado diferenciado. E eu acredito muito que, enquanto a gente fala em necessidades do familiar cuidador, a gente precisa contemplar o quanto cada profissional está implicado no processo. Vou colocar o óculos, porque na frente do computador fica melhor. O quanto cada profissional, quando escolhe ser especialista, ele não escolhe ter uma assistência de qualidade, né? Isso eu entendo como obrigação. Acho que isso é commodity, isso é o que todos oferecem, né?
Então, é um espaço para se construir diferencial. Eu não vejo como pensar cuidados diferenciados sem pensar nas necessidades do familiar cuidador, né? Porque isso ajuda você a ter um novo olhar sobre acolhimento à família e também cuidadores do paciente, que procura hospitalização principalmente. E então é ir além do cuidado que você oferta, tá? Essa é a base da conversa de hoje. Então, isso é muito ao encontro do que o SUS tem como estratégia, né? Veja que diante de todas as estratégias que o SUS tem de integrações, de desenvolver relações de vínculo, de valorizar os profissionais de saúde, tem a estimulação da participação popular e o controle social. Nesse item, quase que indiretamente apenas que aparece a família. Então, o SUS aposta muito na equipe cuidadora também enquanto profissionais, tá? E vai ser um dos pontos que a gente vai chegar nesse encontro. Mas, um primeiro momento para a gente entender e olhar para as necessidades do familiar cuidador é saber com quem a gente está falando. No mundo do empreendedorismo, a gente costuma usar o termo persona, né? Então, é a gente saber qual é o público que tem maior probabilidade de estar ali no leito hospitalar, né? Cuidando de uma pessoa, uma idosa, ou com câncer, ou alteração cardiovascular, por exemplo. Né? Então, os estudos têm mostrado, e é com base neles que eu vou trazer as falas e exemplos práticos da rotina hospitalar e multi, os estudos têm mostrado, então, que a gente está falando de mulheres, na maioria de meia idade, e geralmente são filhas ou cônjuge dos idosos ou pacientes acamados, né, hospitalizados. Então, o que torna esse tema do encontro de hoje mais desafiador? É que o familiar cuidador, muitas vezes, nem ele mesmo sabe que ele possui um problema em específico, né, e que existe uma solução. Então, a gente vai falar um pouco da importância de usar palavras certas em uma prestação de serviço e também da importância do próprio familiar ir percebendo sozinho que possui um problema e que você, enquanto equipe multi, pode ajudá-lo com uma solução. A gente também vai olhar para o quanto o teu cargo, o quanto ele ali é mais do que uma ferramenta, né? E como que você se posiciona como referência nesse assunto, né? Ao atendimento a demandas de um familiar cuidador. Porque os familiares, eles percebem logo de cara, assim, se você sabe do que você está falando e o quanto a tua opinião ela é importante na tomada de decisão para uma família, né? Então, esse ponto, saber e refletir, a gente conversar sobre necessidades do familiar cuidador, inclusive pode ser para você, familiar, profissional que trabalha, atende familiares no hospital, um diferencial diante de tanta concorrência no mercado, né? E é o que vai separar você, enquanto especialista que presta um bom serviço, que eu digo que é a obrigação, dos que são referências no mercado, tá? Então, esse tema ele é muito importante. Muitas vezes há macetes, certas diquinhas que eu questiono bastante, que ajudam a pensar qual é a necessidade daquela família, né? E no empreendedorismo a gente usa é ensinado um dos macetes, que é o SPIN. Se entende que a gente só chega na necessidade da família depois que a gente entendeu a situação, depois que a gente abordou bem o problema, está ciente para a equipe, para o profissional, qual é o problema, não só para a família usuária, se entendeu a implicação, né, daquela medicação, daquela cirurgia, de tal nova direção, e depois é que se entra na necessidade. E a necessidade, ela não é uma coisa assim tão fácil de se descobrir, né?
Então, muitas vezes, ela pode ser descoberta com perguntas, macetes, né? Que eu tenho as minhas dúvidas. Mas elas são, para quem aí se escolheu uma perspectiva mais objetiva, que gosta de ser mais objetivo, a necessidade ela é descoberta por meio de perguntas como: olha, fulano, pai ou mãe, familiar de quem está ali hospitalizado, você acredita que há outras formas para a gente melhorar o acompanhamento aqui no hospital? Como que você acredita que poderia ser esse processo em que a sua família está passando diante disso, daquilo? Como seria se você tivesse menos cansaço, tal coisa? Daí você aborda o problema, mas você foca em como que esta família vê que seria para ela o ideal, né? Ou perguntas como: o que acontece se nós conseguirmos, enquanto equipe, fazer tal e tal coisa em tanto tempo, trazer números para pensar junto com a família? Ou perguntas do tipo: quais resultados positivos que você visualiza nesse tempo aqui hospitalizado? Ou, se você conseguisse ver e mensurar esses resultados que tu espera para o teu familiar adoecido, hospitalizado, como que isso poderia ajudar nas tomadas de decisão sobre a cirurgia, por exemplo? Ou, ficou claro que é possível tal coisa, por exemplo, uma hospitalização tranquila, e o impacto positivo que isso gera na sua saúde? Geralmente, quando se fala para o familiar que está usando muitos ansiolíticos, muitos antidepressivos, aumentou o nível de estresse da família ali e teve que se usar psicofármacos, por exemplo. Então, para além dessas perguntas favorecedoras, eu vou fazer uma fala hoje com vocês a partir das dúvidas e das reflexões que vocês foram trazendo nos questionários, nas autoavaliações, principalmente aproveitando a aula enquanto gravada, por sugestão de vocês, para evitar dispersão, né, e centrar na resposta e na fundamentação teórica do que vocês, enquanto profissionais cuidadores dessas famílias cuidadoras, trazem, né? Baseada nessas estratégias que o SUS propõe e nas publicações em que o SUS foca na importância de atitudes que favorecem um ambiente mais favorecedor para o processo de saúde, para promoção de saúde, tem duas que eu gostaria de enfatizar aqui de início e que depois eu vou mostrar para vocês que estão intimamente ligadas às três necessidades mais importantes que os últimos estudos com esse público têm mostrado, tá? Então, é a autorresponsabilidade. Então, equipes em que se a própria escolha de pedir para um colega mais informações, na medida em que se sente afim, que é respeitado por isso, não julgado, são ambientes promotores de saúde. E a autonomia, que você, enquanto profissional, vai entendendo que com o tempo de prática ali no hospital, vai dando a si mesmo e ao colega, né? Então, eu acredito muito nessa máxima de que a percepção que você tem de você, de si, afeta também a percepção que você tem dos demais. Isso inclui equipe, família, todos os atores do processo, tá? Então, em uma rotina hospitalar, esse ambiente, enquanto equipe, precisa estar preparado para essa família que vai chegar, né? E para poder se perguntar como que essa família está se abrindo para essa nova experiência, que é de uma hospitalização. Do que essa família precisa para se adaptar sem se deformar, né? Então, isso exige uma integração da área multi, um cuidado integral. Sem isso, eu não acredito que possa acontecer a promoção de saúde, né? Então, o intuito das ferramentas de avaliação que você escolher enquanto equipe vai ajudar muito a levantar as necessidades dessa família. E você escolhe da forma que você achar melhor para ti, tá? Na rotina hospitalar, vai acontecer que você, enquanto profissional, vai conseguir dar o suporte necessário à família, cuidador do paciente, né?
e vai descobrindo como lidar com situações familiares diversas, né? Então, tem certos princípios, certos norteadores que serve para família em geral, né? E como que você pode se relacionar com essa família cuidadora, né? Então, você está se tornando, enquanto profissional multidisciplinar, um especialista referência em mapear demandas e necessidades, tá? Então, vocês já estão percebendo que tem muitas demandas subjetivas dos pacientes, né, no contexto familiar. Então, essa clareza com que vocês têm quando conversam entre si, discutem os conteúdos das aulas, das práticas, tanto teórico quanto prático, trabalhando junto, vai ajudando nas diferentes situações familiares que vocês forem encontrar. E principalmente melhorando a relação com o paciente e outros colegas residentes, principalmente porque para muitos de vocês é a primeira experiência profissional, então tem coisas que vocês já estão percebendo que não dá para passar batido, né? Por não saber manejar. Vocês já vão poder identificar, reconhecer, né? E isso embasa escolhas sobre a conduta profissional de vocês, justamente porque souberam mapear essas necessidades, né? Então, a gente tem visto por meio de muitos estudos e pela prática, principalmente, que vocês vêm trazendo, que uma das necessidades da família é a informação. Muitas vezes, os médicos repassam informações muito técnicas que não são compreendidas, tanto pelo linguajar como pela função, pela necessidade dessa nova escolha da equipe, né? Então, é importante que se preste atenção nas expressões que o familiar usa e como que você vai incluir no seu repertório de facilitação. Então, se você está, por exemplo, acompanhando o médico, você, enquanto profissional multi, pode ser para essa família uma espécie de espelho, alguém que ajuda a traduzir para ela uma informação a partir do nível do entendimento dela e sendo o máximo empático possível, que foi o que a gente viu